Pronto, vai. Com vocês, Wendel. Bom, o objetivo dessa palestra é um pouco mais voltada para a parte técnica, não muito aprofundada, até porque a gente tem uma questão de restrição de tempo, tem 40 minutos e a sessão é para 30, beleza, usar de 1 hora e pouco. Então, resumindo, a gente vai falar um pouco sobre teste de intrusão. Quem sou eu? Para quem não me conhece, trabalho com segurança, também sou desempregado, e como ficou bonito, né? A gente chama de consultoria independente. Sou afiliado a um grupo de hack que chama Hackaholic, já descobri algumas vulnerabilidades em alguns softwares, fiz algumas palestras em algumas conferências. Vou falar um pouco exatamente sobre teste de intrusão. É bem comum aqui no Brasil, de uns 3, 4 anos para cá, esse tipo de assunto está ganhando espaço no mercado. E várias dessas empresas que fazem teste de intrusão, algumas vendem como análise de vulnerabilidade, fazem um serviço como outro, etc. E a gente vê muitos testes de intrusão sem um resultado adequado ao próximo do esperado. E geralmente as pessoas não sabem que isso acontece. É bem comum essa questão do teste de intrusão ter um resultado próximo do esperado que a gente gostaria que tivesse. Um dos problemas é a questão de projeto, de escopo e limitação. Muitas das empresas, quando os projetos são vendidos pela própria área comercial, você tem uma série de limitações que não permite que os testes sejam feitos como um hacker realmente faria, ou seja, utilizando vários recursos que o hacker poderia utilizar. Lógico, alguns acabam não seriam éticos, invadindo algum outro sistema que é correlacionado com a sua empresa para depois pular para ela, roteador, por exemplo, ou equipamentos de meio de caminho para essa empresa, entre outros pontos. E algumas até questões primeiro, por exemplo, nenhum tipo de ataque que possa vir a causar um DOS, um DDoS, não necessariamente são Denial of Service, mas por exemplo, uma exploração de overflow pode deixar o serviço do ar, você não pode executar, tem uma série de limitações. Na rede interna você não pode utilizar ataques de Poison, coisas que os atacantes na prática, se eles tivessem no sistema, eles fariam. Outra questão é a questão do conhecimento que as pessoas têm. Várias pessoas não são dedicadas para fazer esse tipo de trabalho. Então elas leem muito blog, leem muitas mail lists, conhecem as ferramentas assim, quando elas são lançadas, mas não utilizaram, tem uma vivência da prática do trabalho. Então muitas vezes esse tipo de vivência na hora faz uma grande diferença, porque a ferramenta não funciona da forma esperada. O próprio exemplo é você, assim, para quem fez treinamento lá no HZHC, o PSD Hash Toolkit, uma ferramenta aparentemente conhecida. Você pega um hash de uma máquina, por exemplo, carrega em memória e utiliza esse hash como se fosse da sua máquina. Você vê que existe uma série de limitações para você usar essa ferramenta em algumas versões de uso em português, justamente porque ele não conhece o offset exato na listado. Se você utilizar o modo de Finder, ele não vai combinar algumas versões como 2003 BR SPO. Então a gente tem vários desses problemas. E outra é a questão diretamente relacionada com as vulnerabilidades, ou seja, geralmente as empresas não têm investimento, então você utiliza ferramenta pública, exploit público, etc. Então o resumo é o seguinte, você chega num ambiente onde os exploits públicos, as ferramentas públicas não funcionam, você roda lá o seu fast track da vida, que é um automatizador do Metaexploit, que funciona tipo um Core, um Canvas da vida, que varre a rede, identifica serviços, mapeia quais são as possíveis vulnerabilidades e tenta explorar automaticamente. Se ele não faz nada, tipo assim, você não tem o que fazer. Tem grandes desses casos. Então a gente vai tentar discutir. As vulnerabilidades são bem simples, mas são interessantes. Algumas são lógicas, ou que não são corrigidas dessa forma. Que nesse tipo de ambiente você pode vir a ter acesso não autorizado a desses dispositivos. Bom, a gente vai trabalhar numa simulação de caso como ponto que o ambiente tem todas as atualizações e o cara não tem falhas privadas, uma das coisas mais comuns de acontecer, porque a grande maioria das pessoas não tem. Vamos pegar um exemplo clássico. Quem nunca viu uma corporação? Isso acontece em corporações de todos os portes. Empresa pequena, média, grande, servidores de arquivo compartilhado entre a corporação para várias pessoas ou várias áreas. Muito comum você ter um servidor, tanto um Samba Linux ou um servidor Windows com compartilhamento de arquivo, onde você tem uma série de passos, documentação da empresa, que são restritos por área, por pessoa. Muitas vezes você tem que se autenticar nesse servidor, mas posteriormente todas as pessoas têm acesso. O que acontece? Quando você se autentica, em várias dessas pastas, até mesmo na raiz, você tem permissão, às vezes de não alterar algum diretório, mas tem permissão de criar. O próprio Windows Explorer, que é a ferramenta que a grande maioria das pessoas utilizam para acessar esses recursos, ela tem algumas checagens internas que ela faz, que é da própria ferramenta, do próprio Windows. Um deles, toda vez que ele abre o diretório, ele procura se existe um arquivo chamado desktop.ini. Desktop.ini tem uma série de referências.
Entre elas, a gente pode ver ali vários métodos que a gente pode usar o desktop.ini para fazer só o cara acessar uma pasta, automaticamente desconectar pela rede de uma outra máquina. No caso ali, ó, naquela primeira chamada desktop.ini, referenciando o IP do atacante, a gente colocaria o IP do atacante barra o diretório um diretório compartilhado. A mesma coisa com Infotype, Localized, iconfile, etc. Ou seja, existem várias formas de fazer isso. Isso é transparente para o usuário não vê, ele abre a pasta, fica totalmente transparente. Qual que é a vantagem disso? Ele faz uma conexão para qualquer máquina, que na verdade ele não sabe, ele está fazendo uma autenticação LLM. Durante essa autenticação LLM, você passa a ter um grande vetor de ataques. Entre um deles, a gente tem a questão do SMP Relay, que antigamente era bem conhecido, agora você tem a MP Relay 3. Ele nada mais faz do que pegar essas autenticações, você atacante no caso, está recebendo, e vai fazer todo esse processo de autenticação com outro host, que pode ser um outro servidor, ou inclusive a própria máquina que você quer online, consequentemente ganhar uma série de acessos de shell. E a gente tem um exemplo do SMP Relay, que está bem pequenininho, ele está aceitando uma conexão via HTTP, que no caso você pode forçar inclusive a desktop item, desktop.ini, fazendo umas modificações na chamada desktop para a porta, até mesmo o tipo de parâmetro, chamando ela com file, ou fazendo chamada direto por porta. E aí você tem a negociação dele com o cliente e ele fazendo a negociação com outro peer. Ele pega o dado, faz a negociação, o sharing, fazendo a negociação. Depois disso ele utiliza os recursos de RPC e SMVC para executar comandos operacional. Faz o upload de um arquivo, no caso o netcat, e depois abre uma shell. Você vai ver embaixo uma chamada de telnet, onde você tem acesso na máquina. Esse é um exemplo clássico, onde você pode usar esse tipo de vulnerabilidade. Mas você pode falar, bom, mas a Microsoft recentemente lançou um patch, que é o MS08-068. Acho que a maioria de vocês deve saber sobre esse patch. Esse patch ele tende a mitigar esse tipo de problema, que é chamado de SMP Delay. Mas o patch ele não é exatamente efetivo. É um patch que na prática ele não resolve o problema. Como que funciona esse patch? Esse patch ele nada mais faz do que criar tipo, uma blacklist, uma lista negra do conjunto de negociação. Ou seja, se você é uma máquina que acessa por vontade própria, ou através de um ataque desse que redireciona um ataque por baixo para qualquer outro servidor, quando você está fazendo a negociação, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o seu valor original de sharing e vai colocar tipo numa lista negra. Então se você tentar remandar esse valor para a própria máquina, para você ganhar uma shell, ele vai falar, não, esse sharing foi o que eu mandei, então não aceita. Então ele não dá, você não consegue executar o ataque. Qual que é o grande problema? Você pode usar isso para redirecionar para qualquer outra máquina da rede, que também faz NTLM, que tem compartilhamento, até mesmo RPC, etc. E a política não se aplica se você estiver trabalhando com protocolos diferentes. Então, como você pode forçar para ele trabalhar com protocolos diferentes, como integrado no Windows, você vai ver que as autenticações NTLM não vão passar só via Samba, né? NetBIOS, que o pessoal chama. Você pode fazer ele passar por ele de forma transparente através do Internet Explorer. Como o Internet Explorer, para você tiver uma rede local, ele trabalha com uma zona diferente da local, da de internet, as credenciais também passam diferente. Por estar numa porta diferente, é um protocolo diferente, que é o HTTP, diferente do Samba ou o CIFS, a exploração passa a funcionar de forma transparente. Então, você não tem que fazer nada mais do que simplesmente fazer um redirecionamento naquela entrada de desktop.ini, forçando a mudança de ataque de protocolo, de forma que o patch possa ser assim, inefetivo. Outro exemplo, mesmo que você não consiga acesso a shell, porque muitas vezes o usuário não é um usuário privilegiado, os hashes chegam de qualquer forma para a sua máquina NTLM. Então você pode usar uma ferramenta assim como Caim e Abel para quebrar esse tipo de hash com NTLM ou não. Outra questão é a questão de downgrade. Tem várias versões do Windows, que algumas vêm desabilitadas em policy, onde você não permite o downgrade, em algumas que você permite. Então você pode forçar o protocolo CIFS a fazer um downgrade, inclusive da senha passar em plaintext. Já cheguei a ver isso recentemente, coisa de 4, 5 meses atrás. Não, menos, uns 3 meses no serviço, você pedia para fazer um downgrade de... Sabe? Bom, Laptop bom e fogo, né? Caim e Abel. Caim e Abel, porque ele não aguentou a máquina virtual. Tem que subir uma de cada vez. Eu acho que isso aí vai ser criado bem. Não tem nada que filmado, Vamos ver, né? Tomara. O Wayne deu nada durante a apresentação. Complicado, né? Deu essa. Fizeram um share zero. Também acho.
Bom, enquanto ele inicializa, vamos continuar falando. Tem a questão do downgrade que a gente pode fazer, que acabam fazendo forte de protocolo, até mesmo algumas versões antigas, onde você não tem que ter o challenge entre outros. E você pode usar também algumas ferramentas que tem atuais. Tem umas ferramentas atuais que te permitem fazer esse tipo de ataque direto via XSS. É um próprio loader que você tem para JavaScript que faz toda essa requisição. Quando o Internet Explorer acessa, ele já faz automaticamente essa questão da requisição para um servidor controlado pelo atacante, que você previamente define, e ele tem toda essa negociação. Você pode aplicar um ataque da mesma forma, SMB Relay ou qualquer um do tipo. Você vai linkar outra tela. Espera aí, inicializar. Já não está muito rápido, está travando. Caraca, pô, que acabou a bateria, acabei de funcionar um negócio aqui, velho. Eles estão ouvindo o apito aqui, ninguém sabia de onde estava. Eu sei que tava pegando fogo a tomada, ninguém ouviu. Como assim? Vou lá agora. Eu falei, a tomada tá pegando fogo. Tem certeza que eu coloco aqui? Tem teste. Não sei. Olha lá. Eu avisei, cara. Não. O cara não quis acreditar. Tá bom. Sabotagem, hein? Eu tô vendo, a página não tinha travado. Se quiser passar lá em casa, pega o celular. Foi você, né? Foi você, né? Sacaneando do Ele é tão zoado que ele se auto-sacaneia. Ele sabia. Irmão malvado. Quer que eu, quer que eu aproveite e fazer um negócio bom? Quer que eu aproveite? Próxima vez eu falo que eu te Recolher as fichas. Valeu. Tá vendo? O cara desempregado e tal. A gente tem que É verdade, também acho. Vamos ver aqui, ó. Posso essa tomada? É que essa aqui é aquela que deu problema ali. Analise o sofrimento do apresentador. É, ela tá nessa escala. Quem sou eu? Você não é ninguém. Sou o Abel. Aí, agora foi. Por favor, quem estiver controlando o computador não para. Senão ele não consegue Ó, obrigado, Wagner. Você é um cara camarada. Eu tava com vergonha de pedir, mas pô, obrigado. É por isso que eu pergunto aqui, tu sempre quebra meu galho. Outro personal fire aí, ó. Aí, ó, o cara da Checkpoint já tá mexendo de novo aqui. Não, que sacanagem, bicho. Fogo. Bom, vamos continuar então. Aí, ó, tá vendo? Desligou. A gente penetrou no bumbum é essa. penetrar no pulmão aqui, ó. Pô, deixa o cara do checkpoint segurando a tomada aí. Calma aí que a gente penetrou no bumbum é essa aqui. Bom, passando aí por esquema que a gente estava falando de NTLM, a gente tem também a possibilidade de fazer via XSS com essa ferramenta, que é o SQR, sei lá como é que pronuncia o nome dessa bagaça, mas realmente ela funciona. Faz a injeção via XSS estático, dinâmico, se você quiser, ou até mesmo via engenharia social, e ele pega o centro e utiliza essa questão da política também, do próprio IA.
E se for falar, bom, e no caso a gente não tem esse tipo de arquitetura, a gente não tem um servidor de arquivos público ou um servidor de arquivos onde as pessoas compartilham esses arquivos que muita gente acessa. Você pode utilizar o método tradicional, que é o que a grande maioria das pessoas utilizam, que é utilizar uma técnica de arcspoof e fazer substituição de todo o tráfego HTTP, onde tem uma chamada body. Você faz o seguinte, você faz um image search, você faz uma referência de imagem apontando para a mesma coisa, no caso a máquina do atacante e uma imagem, qualquer coisa, qualquer endereço, que ele vai fazer, vai tentar também a conexão via NetBIOS, via CIFS, e vai ter a questão do hash também, ou seja, o resultado é o mesmo. Aqui a gente vai falar um pouco sobre alguns outros casos. Esse é um caso bem comum que a gente tende a ver em ambientes internos. Tem um outro caso que, para quem mexe, que lembra do pessoal da Teso, que são os alemães, deve lembrar daquela ferramenta, a versão antiga, que é uma que você utilizava para fazer manipulação de TTY. Basicamente, pensa num ambiente onde você tem acesso a uma máquina, um servidor Unix, um servidor Windows, você está com um usuário ordinário, um usuário comum, e você não consegue fazer escalação de privilégio, porque você não tem acesso a você não consegue identificar nenhuma vulnerabilidade, nada desse sentido te permite escalar para root. Esse tipo de problema é interessante quando você consegue acessar uma máquina, ou seja, uma conta de alguém que é da equipe de administração, um cara que é DBA, ou seja, usuários que teoricamente têm tendência de escalar, subir o seu privilégio como usuário root. Um dos padrões assim, das boas normas de segurança que o pessoal costuma utilizar para Unix é o seguinte: nunca logue primeiramente lá no sistema como root, utilize sudo, blá 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 blá, essa papagaiada. A gente tem exemplo, o FTS Fixo 2 nada mais é do que uma ferramentazinha que ele manipula de forma transparente perto do usuário e captura, ele fica de forma interativa, ele faz uma interação com o SU, como privilégio ordinário, e grava as senhas do sudo. Agora tá ligado. Quem estava zerado. E pode mandar isso por e-mail, etc. Aqui a gente tem uma demozinha só para ver como funciona isso na prática. Faz tanto que a gente tem alguma coisa, por exemplo, logado, que a gente conseguiu uma conta. Você pode conseguir essas contas de várias formas, né? Uma conta de usuário Oracle, por exemplo. Você pode conseguir através de brute force até a mãe de vida de meio do caminho. Tem uma série de possibilidades através de vulnerabilidade no próprio banco de dados, em Unix especial que roda como Oracle. Vocês devem saber que o Oracle não é um dos bancos de dados mais seguros, né? Tende a ser uma peneira. Então não é uma coisa muito difícil. Não, é sério, pô. Quem fala que o Oracle é seguro tá de sacanagem, né? A gente pode ver um exemplo aqui prático, simulando como se fosse um atacante que teve acesso à máquina. A gente já deixou a máquina previamente pronta, com um exploit dentro do /var/tmp, é um lugar típico, né, que os atacantes tendem a guardar essas porcariadas, e ferramenta a gente criou aqui só para demonstrar um diretório chamado hack, onde tem a ferramenta. Quer dizer, tem a ferramenta que a gente vai descomprimir, tudo rodando com o próprio usuário, né, que a gente obteve a conta. A gente nada mais faz, então configure ela, passa o tipo do configure, né, para sistema novo, tem gerência nova, ele vai te perguntar onde você quer armazenar os arquivos, você põe no /var/tmp, só como exemplo. O lugar onde você quer armazenar a senha, se você capturar, como se fosse um keylog, né? Com senhas. A chave que você vai utilizar para criptografar vai chamar de sheriff. Aí ele está capturando qual que é o código de mensagem do SU, ou seja, de forma inteligente, né? Para não dar uma mensagem diferente quando ele estiver fazendo essa interação. Uma chave random que ele utiliza para fazer a geração da chave que ele utiliza no próprio binário para criptografar a primeira chave. Se você quiser enviar isso para algum e-mail externo, você pode te enviar. Tá? E-mail.com Subject, teste, tá? Qualquer coisa. Se você deseja apagar arquivo de senha depois que ele te mandar por e-mail, no caso a gente vai por que não. Está compilando. Se você quer apagar esse arquivo de configuração após a execução, a gente dá aqui essa. Bom, beleza, está instalado. A gente já estaria logado como um atacante teria feito. Vamos supor que tem na outra shell um cara que é o administrador de verdade do sistema. O cara está se logando como Oracle. Ele colocar a senha dele.
ia fazer da forma que para ele é mais comum. Ele ia estar, se a gente der um ls-la lá no bar, né, na primeira shell, a gente vai ver que só tem um arquivozinho chamado suyo diretório hack. O cara que está logado, ele ia, sei lá, fazer os trabalhos dele, dar uns testes, fica conectando o banco, cara de DBA, sei lá o que ele faz. E por algum motivo ele precisa escalar o privilégio, fazer alguma tarefa administrativa. Funcionalidade funciona normal, o cara coloca a senha de root da máquina. O sistema funciona normal, interativo, blá blá, ou seja, não tem diferença nenhuma. Se a gente voltar na shell 1 do atacante, se a gente der uma emergência no LA, ele vê que foi criado um arquivo senhas, que foi aquele que a gente criou. E esse arquivo de senhas ele já está criptografado e foi de forma totalmente transparente. Aqui está para baixo. Aqui está, qual variável está desconfigurada, né? Bom, a gente vê que está criptografado, né? Está criptografado com AES. Aí no caso a gente teria uma outra ferramenta, que no caso aqui não está, a gente deixou dentro do diretório /hack, deixa eu ver se eu acabei extraindo, que é, eu pedi para ele pagar os arquivos, né, durante a entrada. Então vamos copiar ela de volta, que tem uma cópia no /home do usuário, que no caso eu deixei aqui de backup, caso eu fazer um lance desse durante a apresentação. É, o instalador só, mas na verdade isso aqui seria feito aonde? Seria feito na máquina do usuário final, né? Do atacante, no caso, ele já teria pego esse hash e utilizar isso para se compactar na máquina dele. Bom, você tem a ferramenta que já decrypt. Nada mais faz do que pedir a senha que você utilizou para criptografar o arquivo, que é shot the sheriff. E no fim, o arquivo de senha. Barra TMT. A gente vai ver que o usuário era root, a senha eu coloquei como dev, que é um dev no VMware. Então você pode ver, esse é um ataque simples, que funciona totalmente de forma transparente para o usuário. O cara não vê nada, está seguindo uma das boas políticas, que é a utilização do SU, etc. E o ataque você pode expandir para várias coisas, SU, sudo, SSH, Telnet, SQL Plus, um monte de coisa. Tem uma versão mais completa que pega vários desses. Então você pode ver que muitas vezes dessas recomendações é um vetor de ataque que você consegue escalar sem ter nenhum all day, nada, só utilizando a questão da ingenuidade das pessoas. As pessoas veem a questão da política, que ela tem que chamar o SU, mas ninguém se liga que esses arquivos são importantes, você deveria chamar ele com o path completo. Então são pequenos detalhes que fazem a diferença. Que no caso desse, que é o que faz a diferença, permite o cara escalar o privilégio mesmo sem ter os tais all days, melhores privadas, blá 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 blá. Bom, esse é um dos exemplos que a gente utiliza, que é o caso FTS da SQXU. Tem tantas ferramentas, que é o DirectNG, que é um porte dele para as versões atuais de Unix, que nada mais faz que você passar um TTY, que são, por exemplo, no caso de um remoto, o PTS, que ele acaba tendo que o dono dos Unix é o mesmo dono do usuário, para ele poder fazer a manipulação. Ele nada mais faz do que fazer a interação direta com esse TTY, poder ler e escrever comandos, fazer redirecionamento. Então, por isso você consegue ter, tipo, como se fosse fazer um espiar qualquer shell que alguém está utilizando em qualquer máquina, tanto com usuário privilegiado ou não privilegiado. A versão antiga, que era da Teso, só funciona quase como usuário root, por causa de uma questão que tinha de IOCTL que ela utilizava. A gente vê alguns outros tipos de ataque parecido, que são comuns assim, e bem úteis em casos reais, que é o SSJack. O SSJack nada mais faz do que injetar
um aplicativo dentro do cliente SSH, de alguém que já está conectado numa máquina Linux, e a partir daí ele te permite ter interação total com esse outro host que você está conectado. Então, por exemplo, às vezes você não consegue escalar naquela máquina, mas você tem acesso a um outro host que você injetou no terceiro, que você compromete outras máquinas da rede, de terceiro, etc. O put hijack é a mesma coisa, só que ele injeta diretamente no put, para o ambiente Windows. A gente tem aquela questão de fake SSH client, servidor SSH, login, para capturar credenciais, entre outros tipos de ataque. Bom, vamos ver um outro caso que é interessante. Várias pessoas já devem ter visto. É bem comum a gente fazer restrição de acesso aos sites, né? No Apache, por exemplo. No Apache, você tem como você dar uma restrição parecida com essa, criar uma configuraçãozinha parecida com essa, que você nada mais faz do que falar que uma área do site é protegida, só pode acessar quem tiver um usuário válido e você configura dentro da pasta ou de algum diretório um arquivo de senhas, que no caso é protegido e ninguém acessa. Acredito que a maioria de vocês aqui já deve ter utilizado esse tipo de configuração. Isso é muito comum, é um exemplo que a gente vê abrangentemente na internet. Alguém sabe falar qual que é o problema? Exato. Mas aí, e se tivesse o post? Tem que limitar o head também. E se tivesse limitado todos? Dá para explorar também, se for o caso de PHP, porque isso faz aquisição direta e o interpretador trata diferente do método. Então o que acontece? Você cria uma limitação ali. Inclusive você tem uns documentos em português escritos ensinando, que chamam como criar segurança no Apache, que eles usam exatamente esse exemplo. O grande lance aqui é que ele limita a requisição por GET, ou seja, se o cara fizer uma requisição GET, ele vai te pedir a senha, mas se você utilizar algum outro método de requisição, ele não vai te pedir. Então se a gente vier aqui, por exemplo, na máquina virtual e fizer a mesma requisição, aqui está rodando um softwarezinho aqui vagabundo que tem um problema desse. Máquina virtual, só pra isso, só pra sacanagem. Esse aqui é uma paradinha lá para ele ficar testando vulnerabilidade, tem uma parte que pede autenticação de usuário. Então você pode ver que se colocar o usuário e tal, vai falhar. Olha o bumbum defender protegendo o ataque aí. Esse é o vista mais seguro que eu Cara, tem um problema sinistro nessa máquina aqui, que eu não sei o que acontece, que depois que tu abre uma vez, ela fica dentro da máquina virtual, ela troca tipo L por 3, aí tem que ficar apertando Alt e print screen, break pra trocar o negócio. Ele escreve em língua tática. É automático, né? É configurado pra você escrever os textos do projeto Mayhem. Bom, vamos ver lá a parada grande a aqui. recomendação para Cardbell aqui. Então, beleza. Está aparecendo? Não, está aparecendo sim. Bom, a gente pode ver aqui essa requisição. Se a gente tiver a requisição direto do servidor aqui, nessa mesma URL, que é que pede autenticação, através de um formulário simples. Bom, se a gente tiver aqui uma requisição convencional, tipo, da um telnet. Isso? Eu quero. Uma coisa útil. Obrigado. Teve mulher casada, mano? Ele gosta de ficar com o microfone na boca. Bom, a gente vê aqui um exemplo clássico, né? A gente vai estar fazendo a requisição de GET para o servidor local. Manda a requisição. A gente vai ver que ele te retorna que ele não pode retornar o conteúdo, que ele precisa de autenticação e dá um erro de não autorizado. Se a gente fizer a mesma requisição, só trocar o método, como se limita por GET, se a gente só trocar e colocar um post, vocês vão que muda, valeu. Você vê que muda completamente. A requisição foi aceita e retorna o código 200 e conteúdo, que como é só uma página de teste, né, na verdade só fala welcome to intranet, uma coisa assim. Mas no caso real, se tem acesso não autorizado, essa parte que está sendo protegida. Isso é bem comum em alguns ambientes. Você encontra vários Apaches configurados na internet, em redes locais, com esse tipo de problema de configuração. Tem algumas pessoas que acham que restringem colocando get, vírgula post.
mas pode usar put, head, entre outros. Mesmo que o cara venha restringir todos os métodos, se for um script PHP, o próprio engine na questão do parse, se você passar um método não existente, ele faz o parse de forma indiferente. Então se você escrever qualquer coisa como método, ele vai processar. Então é um tipo de erro bem comum também de exploração que a gente consegue ter acesso a onde não deveria. Quando isso daí exclusivo pro Apache. E no caso do Windows, cara, que usa uma técnica parecida? Cara, pelo menos eu nunca vi não. Windows é exploração parecida, velho. Como ele falou, no Windows você explora o IS direto. A gente tem um outro ponto aqui, que é um ponto comum, caso de Lotus Domino. Alguns ambientes usam Lotus Domino. Lotus Domino é um serviço que hoje é da IBM, foi comprado, sei lá há quanto tempo, sabe, Rodrigo? Não, sei lá, uma tranqueira aí que os caras vendem. Bom, no resumo, o que acontece? O Lotus Domino tem uma série de problemas assim, que são conhecidos. Tem um deles que não existe um patch específico do pessoal da IBM do Lotus Domino. Ou seja, você só configura através de configuração específica, de hardenização, que é uma questão de ACL, de lista de controle de acesso. É um problema que foi publicado, acho que sei lá, uns 2 anos atrás, que tem uns campos hidden dentro do names.nsf, onde se armazena os registros do usuário. Então é comum, às vezes, ou as pessoas não protegerem, porque não sabem da vulnerabilidade, ou simplesmente requerer autenticação para acessar o names.nsf e achar que isso ele se protege, mas a vulnerabilidade continua existindo, se alguém for capaz de autenticar. Outro erro comum é o cara aplicar a política de controle de acesso apenas no campo que chama HTTP, password, sei lá o que, mas esquecer um outro campo hidden que é de backup. Então o campo original não existe, mas o campo de backup continua tendo os hashes. O que acontece? Como que você explora de vulnerabilidade na prática, nos casos mais incomuns, ou seja, onde pede autenticação? Enumeração de usuário de Lotus Domino não é uma coisa complexa. Se você sabe o domínio que você vai estar atacando, Google, esse tipo de ferramentas te auxiliam a achar pelo menos algumas contas de e-mail válida. A partir da hora que você achou algumas contas de e-mail válida, você testa para ver quais delas ainda são existentes no sistema, porque pode acontecer algumas serem velhas. O método mais comum é você chamar um servidor que está Lotus Domino, /mail, o nome da caixa, .nsf, ele vai te retornar uma tela de login, ou senão ele vai te retornar uma página existente. Se não encontrar, tem duas possibilidades. Uma, ou ele está em cluster e você está requisitando um Lotus Domino que não é o necessário, então você pode fazer, por exemplo, um ataque de brute force de DNS para tentar achar os outros servidores Lotus Domino, ver qual que é referente àquela caixa, ou utilizar mais usuários naquela própria máquina, porque ele tem que dividir as contas. Ou se não, fazer um brute force por outros usuários comuns. A partir da hora que você fez a enumeração das contas, você tem a questão de obter os hashes e posteriormente a quebra. Para a gente ter um exemplo de uma enumeração de conta válida de um domínio que está sendo utilizado. Esse algoritmo que está aparecendo ali é o Lotus 5, que escondeu o domínio para não ficar claro. Mas é bem interessante, porque tipo de falha, mesmo sendo uma falha boba, que é uma falha de configuração de SL, eu já vi, sei lá, talvez uns 8, 9 Lotus Domino funcionando assim, em vários lugares que não protegem de forma adequada, ou colocam só senha, ou aplicam a CL só num campo. Então é bem comum fazer a numeração de hash, a numeração é extremamente rápida. A partir da hora que você fez a numeração de hash, você pode usar o próprio John the Ripper para quebrar, você vê na lateral as senhas à esquerda e à direita o nome das contas. E a partir daí você acessa o Lotus Domino direto e inclusive consegue, dependendo do privilégio, fazer a própria administração da parte de gerenciamento do Lotus Domino. Você consegue gerar alguns ataques de DOS, entre outros tipos de problema. Quer fazer algum comentário? Toda essa atividade não é percebida pelo administrador ou você tem que selecionar o... Essa atividade é transparente, uma porque isso não fica registrado em nada, é um acesso normal ao catálogo. E os IDS, isso que é interessante, os IDS e IPS de mercado, eu já testei contra uma máquina assim, rodando dois IDS diferentes de mercado, nenhum dos dois detectam. Porque é uma requisição válida transparente. Esse dado passa em toda a requisição para quem acessa o catálogo, só que ele é um dado high, então ninguém vê. Então assim, passa de forma desapercebida. A não ser que tenha um cara olhando. Assim, poderia ser, mas na prática é extremamente comum. Um HIDS talvez pegaria. Então, ele pegaria, mas assim, ele pegaria como, né? Se você trafega pela rede em todas as requisições. Se você restringir, você vai restringir acesso ao catálogo. Então, tipo assim, o catálogo é essencial para funcionar o Lotus Domino. Sobre uma área de backup. Como, desculpa? Sobre uma área de backup disponível.
Como? Não entendi. Você falou sobre uma área de backup agora. Sim. Na verdade é um field, porque assim, isso aí na verdade é um field, né? Um hidden field que tem no Lotus Domino, que tem esses valores. Ele tem dois valores, ele tem esse e tem um hidden field. Às vezes inclusive acontece porque o Lotus ele implementa, dependendo da versão, dois algoritmos de hash diferentes. Um que o pessoal chama de Lotus 5 minutos, beleza. E o outro é o que o pessoal e o outro é o que o pessoal chama de Domino Security, que é um algoritmo mais robusto. Então, às vezes acontece, inclusive, de você ver, nenhum nos algoritmos de hash, o algoritmo Lotus 5, que é muito mais fácil de quebrar, e o Domino Sec, que é mais complexo. Mas a prevenção disso, assim, realmente é a modificação adequada da CL. Quem DS, PS, faz transparente, sim. Inclusive, você vê isso acontecer em ambientes enormes, sabe, na internet. Bom, o último caso, assim, de que a gente está acabando, é os PBX. Geralmente as pessoas tendem a negligenciar a segurança em PBX. PBX hoje é um ponto extremamente interessante de ataque, porque os PBX são robustos, a grande maioria roda sistemas Unix modernos, e vários deles já estão ligados direto à internet, com esse esquema de VoIP, etc. Além de uma série de outras funcionalidades. A gente pegou um caso, por exemplo, de dois, um que é um Alcatel e o outro que é o mais utilizado no Brasil, que é o Siemens. A grande maioria das empresas grandes utilizam esses tipos de PBX. Tem uma série de vulnerabilidades. O Siemens, por exemplo, por baixo roda um sistema operacional que é da STO, que é o Open Unix. Tem das mais diferentes vulnerabilidades que você imaginar. Desde conta padrão de acesso, até overflow de acesso direto remoto, problema no gerenciamento de CGI para acesso externo. Qual que é a vantagem de você vitimar um sistema que nem esse, que nem o PBX? O PBX, ele acaba tendo uma interface que geralmente fica ligada na rede interna, para você utilizar com VoIP. Então você comprometendo o PBX que é na rede interna. Algumas pessoas utilizam VLAN. Muitas das VLANs acabam fazendo a separação por questão de protocolo, né, por discovery da Cisco. Então em muitos casos é capaz de você consegue passar isso fazendo mimic, por exemplo, diretamente do protocolo. Fora isso, o Open Unix nesse caso ele já vem pronto praticamente para o ataque. Você encontra na própria arquitetura da Siemens o compilador, o CC, o depurador, entre várias outras ferramentas na instalação padrão. E um outro adendo, mesmo que sua máquina não esteja diretamente na internet, algumas delas têm uma feature interessante, vem com um built-in modem que permite acesso remoto, que teoricamente deveria ser feito só pela Siemens, que é um software próprio, que tem uma string própria. Então, através de ataque de WarDive, você consegue detectar uma máquina dessa que é Siemens e, consequentemente, ter acesso na máquina e pular para o resto da rede. No resto, a gente tem alguns exemplos de acesso, no caso aí, vocês podem ver ali embaixo a zona, né? Foi feito pela internet, então você vê que a gente tiver algum desses modems hoje. A partir daí você tem acesso a toda a parte administrativa, você consegue gerenciar todo o PBX, ou seja, você pode tirar a parte de telefonia do ar, pode redirecionar ramais, etc. Consequentemente, ouvir a conversa dos funcionários, pegar senha, acesso para helpdesk, ou seja, comprometimento de alto impacto. E mesmo depois o acesso direto na Shell. A gente vê que roda o Open Unix, lá os processos de fundo, né, das explorações antes, que acabaram tendo um acesso tão interessante, e posteriormente o comprometimento da máquina como o root, que a gente pode ver embaixo. A arquitetura é cheia de vulnerabilidades, inclusive algumas vulnerabilidades que são de outros softwares públicos e não tem patch, que o próprio fabricante não fornece. E a partir daí você já vê quase sempre uma interface conectada na rede local. Então é um ponto de entrada bem interessante para grande parte das redes. As pessoas não tomarem os cuidados adequados com essas redes de PBX. Bom, no geral é isso, queria mostrar alguns exemplos com mais calma, alguns exemplos mais interessantes e mais longos, mas o tempo está fora. Se alguém tiver alguma pergunta, obrigado pela paciência. Apareceu. Alguém tem alguma pergunta? Não. Queria agradecer ao Dudu por ter eliminado a possibilidade da Oracle e IBM Siemens patrocinar E o Shota Sheriff 3 não vai acontecer. o Alcatel também. Tem um anúncio importante. Tem um anúncio muito importante.